Fala galera, beleza? Então quer dizer que você tem aquele notebook antigo ou até mesmo um notebook comprado recentemente que é um sacrifício utilizar até mesmo para tarefas básicas? Fica até o final do vídeo então que eu vou trazer a solução desse problema para vocês. Mas antes, aquele combinado nosso de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo se você está nessa mesma situação, aquele notebook que você não tem mais paciência e nem abre ele mais para utilizar. Eu tô com esse notebook aqui, que é o notebook de um amigo nosso, ele foi comprado em meados de 2018 e esses dias ele me questionou o que ele poderia fazer, qual upgrade, melhoria que ele poderia fazer no notebook para dar uma vida nova ao notebook que ele conseguiu utilizar, porque ele usou o notebook durante alguns meses e logo depois não teve mais paciência e deixou ele encostado desde então. O que eu sei que não é só ele que passa por isso, já teve outros amigos que vieram conversar comigo que não conseguiam utilizar o notebook mesmo na época da compra, terem boas configurações, né? Inclusive nesse caso aqui não é uma máquina simples, ele é um i7 de 7ª geração, conta com 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB e uma placa de vídeo dedicada GTX 940MX de 4 GB. Então a gente já vê que é uma máquina intermediária, não era para estar passando por esse tipo de problema, né? Mas mesmo assim o computador é lento, até para ligar, fiz alguns testes nele aqui, era quase 2 minutos para ligar o notebook. Tarefas básicas como abrir uma página da internet, abrir uma página do Excel, é um sacrifício. Quem utiliza computadores ou notebooks com HDs ainda hoje em dia sabe do que eu tô falando. É tudo muito demorado. Então vamos lá para a solução desses probleminhas aqui que a gente está tendo. Primeiramente, o que eu indico a vocês é a instalação de um SSD como disco rígido principal. Isso fará com que o sistema operacional, no caso aqui o Windows, e programas e aplicativos iniciem bem mais rápido. Então, para falar a verdade, esse é o upgrade mais importante, tanto para notebooks quanto para desktops. Então, algumas dicas que eu posso dar para vocês a respeito desse upgrade. Primeiramente, você precisa verificar as entradas disponíveis em seu equipamento antes de comprar o SSD. Notebooks mais antigos vão ter apenas a entrada padrão SATA de 2,5 polegadas de tamanho, que é o HDzinho normal que a gente já conhece de notebook, o menorzinho, né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer é comprar um SSD de 2.5 padrão SATA, que vai substituir o HD que já vem no equipamento. Então, como você vai ter só um disco rígido no notebook, tamanhos muito pequenos vai te dar problema no armazenamento. A gente tem SSD de 60, 120 GB, mas eu consideraria de 256 para cima. Hoje em dia a gente já tem SSD bem em conta, principalmente no padrão SATA. Então, tamanhos de 512 até 1 TB mesmo você encontra na casa dos R$ 200 hoje em dia comprando no AliExpress. Inclusive, já lembrando que todas as peças que eu vou utilizar nesse vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse em adquirir, dá uma olhadinha lá. Agora, se o seu notebook já é um pouco mais atualizado e tem entrada por um segundo disco rígido, o upgrade fica muito mais fácil e o desempenho pode ficar ainda melhor. Normalmente, essa entrada adicional que a gente encontra é do tamanho M2 e não mais 2.5 polegadas. Aí o padrão desse M2 pode ser SATA ou NVMe. O padrão NVMe é bem mais rápido do que o padrão SATA, mas na hora de comprar verifique certinho, porque o tamanho é o mesmo, mas o padrão muda. Portanto, então esses padrões devem ser verificados antes de você realizar a compra do SSD. Você pode encontrar na ficha técnica, se você ainda tiver o manual do notebook você deve encontrar. No site do fabricante você encontra também. Outros sites, blogs você pode encontrar, escreve lá o nome e o modelo do notebook. Com certeza você vai encontrar alguém que já conversou sobre isso. Inclusive aqui no YouTube, a chance de você encontrar alguém que já fez um upgrade de SSD do mesmo modelo e marca do seu notebook é muito grande. Até mesmo ensinando como abrir o seu modelo, né, a tampa de trás ali, para você realizar essa troca. Como nesse último caso, onde você vai inserir um segundo disco rígido no seu computador, o primeiro ainda vai continuar, geralmente os notebooks têm HD aí de 512 ou 1 TB. Normalmente é 1 TB já, né? Então aí você já fica mais tranquilo em questão de espaço, porque você já vai ter um armazenamento de 1 TB na máquina. Então, se você comprar um SSD de 256, 512, já está excelente. Nesse caso, se você não utiliza para jogos, utiliza realmente só para trabalhos e tarefas leves, até o de 120 já dá conta. Porém, a diferença de preço hoje em dia já não é tão grande, eu aconselharia pelo menos um de 256. Mas, se você quer economizar bastante, o de 120 já dá conta, porque você vai colocar o Windows e os programas principais ali no de 120, vai sobrar ainda bastante armazenamento, e todos os arquivos que você trabalhar, você vai jogando no HD de 1 TB. Então dá sim ainda para usar um SSD de 120. Mas como eu disse, aconselho de no mínimo 240 ou 256 GB. Passamos agora para a segunda dica de upgrade nos notebooks. Vou pegar ela aqui. Memória RAM. Na verdade aqui só tá a caixinha, né? Porque eu já instalei. A grande maioria dos notebooks vem apenas com um pente de memória RAM. Normalmente de 4 ou 8 GB nos padrões DDR3 ou DDR4. DDR5 saiu agora no ano passado. Então a maioria das pessoas que vão assistir esse
vídeo vão estar no padrão DDR3 ou DDR4. Da mesma forma que eu indiquei nos SSDs, antes de realizar a compra, vocês devem analisar o padrão que o seu notebook utiliza. Então verifiquem se é DDR3 ou DDR4 e o padrão de velocidade que ele suporta. As velocidades variam de 1066 MHz até 3200 MHz, podendo até passar disso em máquinas mais avançadas, principalmente DDR5, como eu indiquei. Podem chegar a velocidades de 6, 7000 MHz. Nesse caso da memória RAM, eu sugiro vocês replicarem exatamente o mesmo pente de memória que já tem no seu notebook. Por exemplo, se você tem DDR3 1600 MHz, 4 GB, compre outro pente de 4 GB 1600 MHz. Se você tem DDR4 2400 MHz, 8 GB, compre outro DDR4 2400 MHz de 8 GB. Pois assim o seu notebook vai trabalhar em Dual Channel, que faz com que ele trabalhe esses canais de memória com maior eficiência. Se caso você tenha aí uma memória de 1600 MHz e compre uma de 2400 MHz, vai funcionar, mas o que vai acontecer é que o equipamento vai trabalhar sempre na menor frequência disponível. Então vamos supor que você tem um pente de 8 GB 1600 e um pente de 8 GB 2400, ele vai trabalhar 16 GB 1600 MHz. Então não vale a pena você gastar dinheiro com frequências mais altas, que geralmente são mais caras, porque o seu equipamento não vai usufruir dessa velocidade maior, ele vai trabalhar sempre na velocidade do menor canal de memória. E também o equipamento tem um limite de velocidade. Se o limite de velocidade do seu equipamento, por exemplo, é 2400 MHz, não adianta você comprar uma memória de 3200, que ele não vai funcionar. Vai trabalhar sempre no limite dela, que é 2400, e é o sugerido pelo fabricante também. E como eu disse, a questão de tamanho também, que é uma pergunta frequente que o pessoal faz. Pô, já tenho uma memória de 4 GB, compro outra de 4 ou posso comprar uma de 8 que eu já faço 12 GB? E aí geralmente as pessoas já pensam que mais memória sempre é melhor, né? Quase sempre é melhor, mas desde que você tenha dois pentes iguais. Quando você muda o tamanho, ele já não trabalha mais em Dual Channel e a eficiência não é a mesma. Então mesmo que você fique com, por exemplo, você já tem 4 GB e compre mais 4, eu prefiro utilizar 8 GB em Dual Channel do que 12 GB fora do Dual Channel. Essa é a minha opinião. E por último, uma dica que eu deixo, que é o que a gente vai fazer, e vocês vão ver a manutenção que eu vou fazer nesse notebook, é a troca da bateria. A maioria dos notebooks, principalmente mais antigos, a bateria já não presta mais, e esse aqui estava dessa forma. Você tirava ele da tomada e ele já desligava. Então também sugeri que ele colocasse uma bateria nova, e vou deixar o link aí na descrição também do vendedor que a gente achou lá no AliExpress. Todos os itens chegaram muito rápido, menos de 15 dias, todos os itens já estavam na nossa mão, e a gente conseguiu fazer esse upgrade aí no computador. Bom, galera, explicado todos os upgrades que eu sugiro, primeiro SSD, depois memória RAM, e caso necessário no notebook de vocês, podem realizar também a troca da bateria. Vou mostrar para vocês agora na bancada como eu fiz esse upgrade, beleza? Bora lá! Pessoal, primeiramente viramos o notebook e tiramos os parafusos. Nesse modelo temos 9. Após tirar os parafusos, utilizamos espátulas ou algum objeto plástico para abrir a tampa traseira. Sempre desconectamos a bateria, mesmo que não vamos trocá-la, para não corrermos o risco de algum curto. Nesse caso, como vamos trocá-la, podemos já retirá-la. Cuidado nessa parte, pois tem um adesivo e alguns flats embaixo. Como podemos ver, a bateria já está meio inchada, realmente não está em boas condições. Como já estamos com o notebook aberto, vou aproveitar e limpar o cooler e trocar a pasta térmica da CPU e da GPU. Então tiramos os parafusos e os cabos necessários para removermos os dissipadores. Depois, limpamos a pasta térmica antiga, aplicamos uma nova e remontamos os dissipadores no local. Agora, sem dificuldade alguma, colocamos o segundo pente de memória RAM DDR4 e logo depois inserimos também o segundo disco rígido. Aqui no caso, um M2 2280 padrão SATA.
Agora desembalamos a bateria nova, inserimos o conector e voltamos ela para a placa-mãe. Tudo pronto, colocamos a tampa traseira e inserimos os 9 parafusos, e está pronto. Depois da montagem, como vamos colocar o disco rígido SSD como armazenamento principal, devemos realizar a formatação. No vídeo de hoje eu paro por aqui, mas logo devo trazer um vídeo demonstrando o que fazer depois de alguma montagem ou upgrade de PC, como formatação, atualizações, instalações de driver e etc. Então pessoal, espero ter ajudado com essas dicas de upgrade e manutenção, e se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E é isso aí, até a próxima e fui!